pessoal, estamos aqui para o nosso segundo encontro, né? Estamos na disciplina de saúde pública e saúde coletiva, com ênfase nos programas de saúde, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção à saúde pública, profilaxia e saneamento básico. Vamos lá? Segundo Murta, em 2014, saúde pública é o campo de conhecimento e atividades que tem por objetivo a promoção, proteção e recuperação da saúde da comunidade. Vamos lá mais uma vez falar, né, gente, em promoção, prevenção, reabilitação, recuperação, né? Saúde pública é tudo isso. Sempre a gente vai estar dando uma ênfasezinho em promoção, proteção e recuperação da saúde, porque é o que está dentro da saúde pública, é com o coração da saúde pública, né? Temos que estar promovendo, protegendo, recuperando, né? E com isso visa o saneamento do meio ambiente, combate às doenças transmissíveis, higiene individual e organização dos serviços médicos e enfermagem, né? Nós da enfermagem entramos perfeitamente na saúde pública. PSF, postinho, né, de saúde, como a gente costuma falar, é justamente saúde pública, né? A gente trabalha o tempo todo na coletiva, trabalha o tempo todo com saúde pública. Vamos lá para a prevenção. O que seria prevenir? É prever algo antecipadamente, né? Prevenção é a ação antecipada tendo como objetivo interceptar ou anular a evolução da doença. Prevenção. Muitas vezes quando a gente pega um paciente, ele já vem doente, né? Ele não procura o atendimento, a atenção básica, para que possamos fazer uma promoção. Não, ele já vem doente, ele já vem com algum problema. Mas aí a gente tem como objetivo interceptar ou anular a evolução da doença. Um paciente chegou para mim já com problemas de hipertensão, a pressão alta, descontrolada, tendo picos de pressão, ele já está doente. Eu não tenho mais como anular a doença, mas eu tenho como fazer com que ela não evolua, não vá para um AVC, não vá para um AVC mesmo, um acidente vascular cerebral, né, que é o AVC. E prevenção não é apenas para evitar a doença, mas também interromper o processo da saúde, da doença já instalado no organismo. Foi o que eu acabei de falar, né? A prevenção não só evita que a pessoa adoeça, mas que evita da doença se proliferar, da doença aumentar. Níveis de prevenção. Temos prevenção primária, secundária e terciária. Eu vou falar um pouquinho de cada uma para vocês, para a gente memorizar bem, né? Atenção à prevenção primária, proteção da saúde, né? Inclui ações voltadas a impedir a ocorrência das doenças antes que elas se desenvolvam no organismo dos pacientes. Lembram que a gente falou, que eu pedi para vocês no exercício passado, colocar o que é promoção e prevenção em saúde. Lembra que tinha uma questão no outro exercício? Proteção da saúde, a prevenção primária, é a proteção da saúde, ações voltadas a impedir a ocorrência das doenças. Que nós temos como exemplo a imunização, né, que é a vacinação. Sabemos que as crianças precisam ser vacinadas, precisam ser imunizadas. Lá na frente a gente vai ter uma atividade, uma aula sobre imunização, né, vacinação. Uso de preservativos contra as doenças DSTs. A gente sabe, né, gente, que a sífilis está aí voltando com tudo.
como eu falei na outra aula, a cada 5 gestantes que a gente atende na unidade de saúde, 2, 3 apresentam sífilis. Na maternidade, muitas vezes chegam, não tem um pré-natal adequado, um pré-natal contínuo, então apresenta sífilis, chega na maternidade quando vai parir, a criança também pega, no caso da sífilis congênita, né? Então a importância do uso de preservativos. Também o uso de seringas descartáveis, né? A gente sabe que quando vai tomar uma injeção, chega numa unidade básica, chega no hospital, a seringa tem que ser descartáveis. Aqui no caso de usuários de drogas, né? Pessoas que usam drogas por seringa, a gente sabe que eles lá no meio deles, 3, 4, 5 usam essas seringas, é aí onde se infectam pela AIDS, a hepatite, né? Então, a prevenção primária é justamente isso, fazer ações voltadas para que a doença não venha a ocorrer. Secundária seria a recuperação da saúde. Prevenção secundária, recuperação da saúde. O indivíduo já está doente, né? Ele chegou para mim doente, mas a gente vai recuperar esse indivíduo para que ele não progrida, para que essa doença não aumente. Corresponde à detecção precoce de problemas de saúde em indivíduos presumivelmente doentes, no estágio inicial. Acho que vocês já ouviram, né, assim, alguma história. Ah, fulana fez o citológico e está com câncer, mas é em estágio inicial. Então a gente vai tratar essa mulher, a gente vai encaminhar ela para o médico do postinho, o médico vai encaminhar ela para um ginecologista e assim a gente vai começar todo um processo para que essa pessoa tenha uma recuperação da saúde, para que esse câncer não aumente, para que não venha a ter metástases, né? Então, a gente vai para a prevenção secundária, que é a recuperação da saúde. Ocorre em situações nas quais o processo de doença já está instaurado, né? Eu falei agora do câncer, ela já está com câncer, tá com câncer de útero, mas está no início. Vamos tratar para que ela melhore, para que essa doença não aumente. A intenção é propiciar uma melhor evolução clínica para os indivíduos afetados, como, por exemplo, o rastreio dos câmburos do colo do útero, da mama, da próstata e do reto, né? Como eu acabei de falar. A mulher chega, não está se queixando de nada, mas faz o citológico. No citológico é detectada uma lesão pequena, uma lesãozinha pequenininha que dá para a gente tratar. Vamos cuidar dessa mulher. Essa mulher precisa de atenção especial. Já encaminham ela para o médico do postinho. O médico já pede um ginecologista com urgência, porque quando o exame dela chegar, que aqui em Patos dura em torno de 15 a 20 dias o exame citológico, ela já vai estar com a consulta dela marcada para o ginecologista, para que essa doença não evolua, para que essa doença não aumente, né? Rastreio e vigilância da pressão arterial e glicemia. A gente faz muito isso, né, gente? Em PSF, a gente controla a pressão arterial e glicemia. Por exemplo, chega uma pessoa com a glicemia descompensada. Hoje deu 200, aí o médico, ela já vem tendo uns picos, né, de a glicemia alta há uns dias atrás. Aí o médico diz, olha, vamos fazer o rastreio. A senhora vai passar 7 dias vindo no PSF. A gente vai todos os dias de manhã, a senhora vem em jejum e a técnica de enfermagem vai verificar a glicemia da senhora. Agora a senhora vai precisar fazer uma dietazinha, precisa fazer uma caminhada. Tá comendo muito açúcar, tá comendo muito pão, muita bolacha, muita massa, né? Ela diz, tô. Depois diminua para a gente tentar controlar. Aí hoje ela está com a glicemia em 200. Aí começou uma dietazinha, umas caminhadas. Amanhã ela já vem para 180.
Quando passar 3 ou 4 dias, a glicemia dela já baixou, já está em 100, vai baixando mais ainda, para 89, para 90. Então, isso é um nível de prevenção secundária. A gente está recuperando a saúde dela, sem precisar que entre com medicação, sem precisar que entre com outros meios, né? Como da dieta não, ela vai ter que fazer uma dietazinha, né, para diminuir esse açúcar no sangue, mas pelo menos não vai entrar com a medicação. Essa pessoa futuramente não vai precisar usar insulina, não vai precisar usar medicamentos para diabetes. Então é recuperação da saúde, a gente está recuperando essa pessoa para que ela não precise usar medicação no futuro. E a prevenção terciária, né, que é a reabilitação da saúde. A gente já pegou esse paciente doente, a gente já pegou esse paciente sequelado de AVC. Então, o que é que a gente vai fazer na prevenção terciária? A gente vai reabilitar esse paciente, reabilitação em saúde. Nesta fase, as ações preventivas ocorrem quando o quadro patológico já evoluiu a ponto de se manifestar de uma forma estável e a longo prazo. Cura com sequelas ou cronificação. Tais situações exigem cuidados preventivos e específicos. Eu aqui vou dar um exemplo para vocês bem próximo da gente. Alguém conhece alguma pessoa próxima, algum amigo, alguém da família que teve um AVC, né? Ah, fulano teve um AVC, então ele ficou sequelado, ele ficou com sequelas, ele está com o lado esquerdo paralisado, ele não está falando direito. Então a gente vai reabilitar esse paciente para que mesmo com sequelas, com cura de sequelas, ele está curado do AVC, mas ele está com sequelas, né? A gente vai reabilitar esse paciente para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, para que não fique só ali em cima da cama, naquele estágio vegetativo. Não, vamos recuperar esse paciente, vamos encaminhar ele para um fisioterapeuta, vamos encaminhar ele para um fonoaudiólogo. Ele vai ter uma melhor qualidade de vida, ele pode não se recuperar totalmente, mas ele vai ter uma melhor qualidade de vida, ele vai ter uma vida melhor, vai poder sentar, vai poder andar, vai falar melhor, até para ingestão de comidas, de alimentos, né? Se ele está com dificuldade na fala, então vai ter dificuldade também de alimentação. Mesmo com sequelas, tais situações exigem cuidados preventivos e específicos, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, preventivos e específicos, no caso da fonoaudióloga, da fisioterapia, né? A prevenção tem como objetivos limitar a progressão da doença, né? Ela não vai aumentar, a gente vai limitar. Ele teve um AVC, ele está sequelado, porém, ele vai voltar a andar, ele vai voltar a falar, vai ter uma diminuição na perspectiva dele, né? Assim, ele não vai ser mais a pessoa ativa que ele era, mas também não vai estar prostrado, né, em cima da cama. Evitar ou diminuir as consequências da doença, né? Foi o que eu acabei de explicar, com a fisioterapia, com a fono. Ele vai diminuir as consequências da doença, né? Vai promover a adaptação do doente às consequências inevitáveis, né? A gente vai promover a adaptação dele com consequências inevitáveis. Ele não tem como, se ele está sequelado de um AVC, mesmo que ele volte a andar, ele ter força na perna como ele tinha antes, né? Ter força no braço como ele tinha antes. Não tem mais como, mas pelo menos vai dar uma diminuída nas consequências. E prevenir as recorrências da doença, controlar e estabilizar, né? Se essa pessoa que sofreu esse AVC está sequelada em cima da cama, está comendo por sonda, não está andando, não se movimenta, então ele vai ter recorrência, ele vai com certeza ter outras doenças, vai aumentar o risco dele para que ele tenha outras doenças. E no caso aqui da prevenção, né, a gente vai prevenir as recorrências da doença, ele vai ter uma qualidade de vida melhor. E com isso, não
tendo outros problemas de saúde devido a esse AVC que ele teve. Agora a gente vai falar um pouco de profilaxia, né? Não tem como falar em saúde pública sem falar em profilaxia, né? Sem falar em limpeza, sem falar em organização, né? Profilaxia é o termo utilizado para denominar as medidas utilizadas na prevenção ou atenuação de doenças. Hábitos corriqueiros de higiene, como lavar as mãos e refrigerar os alimentos, são algumas das profilaxias mais comuns, né? Lembram lá em biossegurança que vocês tiveram a aulinha de lavagem das mãos e agora no nosso tempo bem presente de Covid, né, gente? Lavem as mãos, entra dentro de casa, lavem as mãos. Se chegou da rua, vamos lavar a mão. Aqui está o método, né, de lavagem correta das mãos. Dê uma olhada na aula de biossegurança, na apostila, só para lembrar, né, da lavagem das mãos, como lavar as mãos direitinho, né, os passos bem direitinho de lavagem as mãos, esfrega os dedinhos, esfrega em cima, né, só para vocês darem uma recapitulada da lavagem das mãos. Agora a gente vai falar um pouquinho da história natural da doença. Fases da história natural da doença. Temos a fase inicial, patológica, clínica e incapacidade residual. Vou falar um pouquinho de cada um para vocês, vou explicar um pouquinho, né? Na fase inicial é a suscetibilidade, né? É como eu estou, como eu vou receber essa doença, como meu organismo está. Estou bem? Minha imunidade está boa? Né? Lembram da suscetibilidade que eu falei na outra aula? Nesta fase não há doença propriamente dita, mas existe o risco de adoecer. Vou dar um exemplo bem nosso, né? Do nosso sertão, da nossa rotina. Quando às vezes a gente está na rua, né, na calçada, começa a serenar, né, é uma chuvinha. Aí a mãe da gente diz logo, né? Entre que você vai adoecer. Ou o mormaço, esse mormaço adoece, você vai ficar doente, né? Não há doença propriamente dita, mas existe o risco de você adoecer. Saia daí, fulano, desse mormaço, senão você vai ficar gripado, não é assim? Patológica, pré-clínica, né? A doença ainda não está no estágio de ausência de sintomas, mas o organismo apresenta alterações patológicas. A gente começa, né? Com o corpinho mole, vou continuar com o exemplo da gripe, para vocês fixarem bem. Corpinho mole, parece que eu vou adoecer, parece que eu vou gripar, né? Uma corizazinha no nariz, geralmente a gente pensa assim. Na fase clínica, a doença já se encontra em estágio avançado, com diferentes graus de acometimento. Na fase clínica, eu estou gripada. Não é uma gripezinha leve, né? Mas ela pode já estar em estágio avançado. Ai, hoje eu acordei gripada, eu estou com uma gripe tão grande, aquela tosse cheia, né? Aquele catarro mesmo, quando a gente está gripada, né? Que fica doente, a gente sente o pulmão cheio, dá aquela tosse, a gente sente cheio de secreção, né? Então a gente está na fase clínica da doença. Já a incapacidade residual, a doença pode progredir para a morte ou as alterações se estabilizam. No caso de uma gripe, gente, se a gente não curar, se a gente não tratar essa gripe, ela evolui, né? Para uma pneumonia, para uma tuberculose. Então, a doença pode progredir para a morte, sim, né? De uma simples gripe, a pessoa adoece, fulano morreu de pneumonia, estava com tuberculose, mas antes já teve todo um processo, toda uma fase, né, da história da doença, mas ela não cuidou, achou que era uma simples gripe, não tomou a medicação, não tomou uma vitamina C. Então, a doença, ela evolui sim para a morte, né? Sendo uma doença simples ou uma doença já avançada. Fatores determinantes da doença. Endógenos, né? A gente vai falar dos fatores que são endógenos e exógenos. Eu gosto de dar o exemplo assim.
Essas palavras são um pouco difíceis, pelo menos eu acho. Então, endógenos é tudo que está dentro, interior, está dentro de mim, endógenos, os fatores endógenos. E os exógenos são fatores do meio ambiente, que está fora, externo, fora, interno, dentro, endógenos e exógenos, externo, fora. Quando a gente assimila assim, fica mais fácil da gente entender. Os fatores determinantes que são inerentes ao organismo e estabelecem a receptividade do indivíduo, né? No caso aqui dos fatores endógenos, vamos ter a herança genética, né? A gente sabe que muita gente diz assim, fulana está com câncer. Ah, mas a família dela todinha tem. A família dela já morreu a tia, uma prima, a avó de câncer. Então é uma herança genética, é um fator endógeno, está dentro, no interno, está dentro de mim, né? Também a anatomia e fisiologia do organismo humano, como por exemplo os anãos, né? A pessoa que é anã, ela tem uma anatomia e uma fisiologia diferente da nossa, né? Que temos a nossa estatura normal. Então, ela tem é propício a mais doenças, né? Propício a ficar doente. E até já vem com doenças, né? Já nasce com algumas limitações e também algumas doenças. E também o estilo de vida, né? Uma pessoa que só come pastel, coxinha, sanduíche todo dia. Não faz um exercício, não faz uma caminhada, né? Toma pouca água, toma mais refrigerante do que água, né, gente? Então, é o estilo de vida. Tudo isso são fatores endógenos, né? Está dentro de você. A doença, né, já está dentro de você, já vem de dentro. Já os fatores, o fator exógeno, né, como eu já frisei no início, diz respeito ao ambiente, está fora, né, o que vem por fora, como você convive, é o que você faz fora, aqui fora mesmo, no nosso ambiente. Fatores determinantes que dizem respeito ao ambiente, né, como eu acabei de falar. Ambiente biológico, determinantes biológicos, né, que seriam os animais, os vegetais, né? Tem animais que trazem doenças para a gente, assim como vegetais, se não lavamos bem, se do jeito que você chega do supermercado, você pega sua fruta, bota dentro da geladeira, come, né? Não, tem que lavar, tem que passar por um processo de limpeza. Certos animais silvestres, né, gente, a gente não pode ter em casa. A gente não pode chegar próximo, né? Não pode se aproximar de certos animais que eles trazem sim doenças. O ambiente físico, que são determinantes físico-químicos, né? O ar, a água, a luz, né? Eu gosto de dar o exemplo aqui nesses determinantes físico-químicos, como aquelas barragens, né, que estouraram de Brumadinho, de Mariana, né, ali ficou inúmeras doenças naquela água, né, que foi, além dos resíduos, né, da barragem, e o que saiu carregando, né, da vegetação, do lixo que tinha próximo, né. Isso aqui a gente tem esse exemplo bem nítido do ambiente físico, determinantes físico-químicos, né. E também do ambiente social, determinantes socioculturais. Isso aí vai de crenças, né? A gente sabe que antigamente era muito forte, né? As crenças, tinha as rezadeiras, as benzedeiras, que às vezes uma mãe, um pai deixava de levar uma criança para um médico porque ele dizia, fulana reza, não precisa não, fulana reza, porque não precisa ir para o médico, né? Muitas vezes a gente escuta histórias antigas dos avós da gente, fulana rezava, não precisa ir para o médico. Então, isso são fatores, gente, que diz respeito ao ambiente e como a gente vive, né? Ambiente biológico, ambiente físico, ambiente social. Aqui a gente vai falar um pouco de conceitos, os conceitos importantes, né, que temos dentro da saúde pública. Agentes biológicos podem chegar aos organismos transportados pela água, ar, utensílios e mosquitos, né?
se a água não é bem tratada, né? Se a água não chega bem tratada às nossas casas. Então, podem chegar, sim, organismos, né? Doenças transportadas pela água, ar e utensílios. Só um minutinho, gente. Deixa eu olhar se é esse slide mesmo. Esse slide. É esse mesmo. A gente estava explicando endógenos e exógenos, né? Desculpe. Agentes físicos, né? Que é o calor, o frio, a eletricidade e a radioatividade, né? Aqui próximo a gente, em uma cidade chamada São José de Espinharas, não sei se tem algum aluno de lá. Tem as pessoas têm, assim, não é disponibilidade não, a palavra que eu quero agora. Tem muitas pessoas têm câncer lá, morrem de câncer e tem câncer, muita gente, a maioria da população, já foi feito até um estudo, por conta da radioatividade, diz que lá tem o solo, que tem um magnésio, se eu não me engano, eu vou ver direitinho e passo para vocês no próximo encontro, que é uma radioatividade que tem lá, se eu não me engano é o magnésio, né, que tem o solo, que as pessoas adoecem muito de câncer, e já foi dito e já foi feita uma pesquisa, já foi feito um trabalho lá, que seria da radioatividade, do pessoal que moram lá, né, nas redondezas. Eu vou ver direitinho para vocês e vou trazer no próximo encontro. Vou dizer, lembra, gente, que eu falei da radioatividade de São José de Espinharas, no caso de agentes físicos, né? Agentes químicos podem contaminar o ar, a água e os alimentos, causando danos ao organismo. Aqui eu vou frisar novamente, gente, no caso do ar, né, o lixão aqui de Patos, quando está pegando fogo, é uma fumaça que, meu Deus, só Jesus para nos socorrer. E muita gente adoece, quem não é doente adoece, as crianças ficam doentes. O hospital infantil enche de crianças doentes com problemas respiratórios. Então, no caso aqui, seria de agentes químicos, né, que podem contaminar o ar, a água e os alimentos. O ambiente, a iluminação, a má ventilação, ruídos, né? Se você trabalha num ambiente com muito ruído, com muito barulho, né, com máquinas grandes, pesadas, você tem que estar usando aquele protetor de ouvido, né? Tem os protetores de ouvido, porque futuramente, e num futuro muito próximo, você com certeza vai ter problema de audição, você vai ter dificuldade, né? Vai ter problema. Também com iluminação, a gente sabe que a própria luz do celular, a própria luz do computador, que a gente trabalha muito tempo, horário. Eu mesma trabalho muito à noite, né? Na questão de corrigir trabalhos, de corrigir provas, de preparar aulas. E eu sei que isso danifica um pouco minha visão. A gente sente um pouquinho, até vocês também acreditam que quando passa muito tempo no celular, com a luz, né, a tela do celular, sente um pouquinho de desconforto visual também. Então seria o ambiente, né, que a gente está. E outros, né, como a alimentação, a ignorância, né, tem gente ignorante que diz, eu não vou para o médico, eu só vou, não preciso de médico, não vivo doente, né, o analfabetismo, a miséria, a habitação inadequada, né, gente, a gente vai falar um pouquinho de saneamento básico nos próximos slides. Falta de lazer, tensão, preocupações com a vida, tudo isso são questões de adoecer, né? Tudo isso são questões de você não estar bem, de não estar bem fisicamente. Às vezes você está bem fisicamente, seu corpo está bem, você não está doente, né? Não está com uma doença apropriada no seu organismo, mas está com a depressão, com a ansiedade, né? Tudo isso gera desconforto. Dessa forma, as medidas ligadas à profilaxia e controle da saúde são extremamente amplas, né, necessitando, portanto, de um efetivo compromisso de todos para sua conquista. Nesse contexto, podemos citar algumas medidas gerais de importância.
Saneamento básico. A fixação do homem em qualquer região está intimamente vinculada à disponibilidade quantitativa e qualitativa, né? Quantidade quantitativa e qualidade de vida, né? Energia necessária à sua subsistência. Temos que ter luz solar, ar, água, alimento, né? Como resultado dessa utilização, temos diversos tipos de resíduos, entre os quais predomina o esgoto e o lixo, né? A gente sabe que saneamento básico, esgoto a céu aberto, a gente vê muito, né, nas comunidades, até pelo centro mesmo, às vezes estoura alguma galeria e passa dias, né, semanas aberto, em céu aberto, né? Ó, botei essas imagens, são fortes, mas infelizmente, gente, é a realidade. As crianças tomando banho na água suja, no lixo, né? E ali estão tomando banho. Aqui nem precisa eu dizer, né? Tem inúmeras doenças, inúmeros problemas de saúde. Aqui também, ó, das casas, né? A avenida, mas aqui corre a céu aberto, todo tipo de mosquito, né? Lixo e tudo mais, né? Saneamento básico é a condição essencial para o bem-estar humano, oferece situações de produtividade e melhor atuação na vida em sociedade, né? Pode-se definir saneamento básico, segundo a Organização Mundial de Saúde, como sendo o controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeito nocivo sobre o seu bem-estar físico, mental e social. Eu acabei de falar, né? Os objetivos do saneamento básico: controlar a prevenção de doenças, qualidade de vida e produtividades, né? Se você não tem um local seguro, se você não tem uma boa alimentação, se você dorme num lugar com mau cheiro, que você está ali no lugar o tempo todo, com esgoto a céu aberto, bichos passando na rua o tempo todo, você não pode ter uma boa qualidade de vida, né? Você não pode estar bem de saúde, vivendo dentro de uma situação dessa. Atividades econômicas também, né? Entra aqui nos objetivos. Aqui está só essa ilustraçãozinha mostrando, né, a água, banheiro, a limpezazinha que sempre tem que estar presente, né? Outras medidas de saneamento básico são o controle de animais, né, que a gente vê espalhados nas ruas, os animais, muito cachorro, né, muito gato. Aqui mesmo na cidade de Patos a gente tem esse problema de muito cachorro nas ruas. Então, seria interessante o quê? Um centro de zoonoses para que esses cães, esses gatos fossem castrados, né? Para não estar no meio da rua alastrando todo de 3 em 3 meses uma cria e cachorro, que vocês sabem que tem as doenças, né? Doença do carrapato, uma mordedura às vezes de um cachorro, você procura um posto de saúde para tomar a vacina antirrábica, procura o hospital para que seja feita a profilaxia, né, para que não adoeça. Também o controle de vetores, né, saneamento básico, a gente fala muito em controle de vetores, como a dengue. A gente tem que estar sempre limpando os terrenos, limpando as escolas, às vezes fica um prédio abandonado, e lá começa o período de chuvas e a proliferação de vetores, como o mosquito da dengue, né, prolifera rapidamente a doença. Isso é uma medida de saneamento básico. Higiene e desinfecção de instalações, dos prédios, escolas, né, praças, tem que manter limpo. Às vezes uma pessoa tem uma fábrica num prédio e vai embora, muda para outro local, deixa lá tudo aberto, deixa lá lixo por todo canto, e aí vai acumulando mosquito da dengue, vai acumulando outros tipos de doença, né? Higiene e vigilância de alimentos, né? Tem que ter um controle, tem que ter
principalmente nas escolas, creches, né? Tem que ter uma fiscalização, né? Saneamento ambiental, proteção e tratamento aos mananciais de água, né? Para a água chegar tratada na nossa casa, a água chegar limpa, para que não traga doenças, para que a gente não adoeça. Tem que ter um controle, uma proteção no tratamento. Coleta e armazenamento de agrotóxicos e resíduos industriais e residenciais, né? A gente vê os esgotos entrando nos mares, nos rios, né, gente? Essa coleta, esse armazenamento de agrotóxicos, a gente sabe que é muito perigoso, né, nos alimentos. É uma medida de saneamento básico, é saúde pública, tem que haver uma fiscalização nos agrotóxicos, tem que haver uma fiscalização lá com os produtores, quando ainda está no início, né, da plantação. E obrigada, né? Essa foi nossa aula, nosso segundo encontro. Vou passar a atividade como na primeira atividade, né? Vamos ter mais 2 encontros. Eu estou vendo aí para vocês um encontro bem bacana para a gente ter uma aula presencial na aula de vacinas, né? Que eu queria passar algumas coisas para vocês. A gente está vendo aqui e desde já agradeço a todos.